Fala galera, Rosendo na voz aqui para gravar uma invasão ao quadrado. Léo e Brino gravaram uma invasão já sobre o Santos Star, essa série aí, de cada um falar sobre o seu time, né? Sobre o ano e sobre a expectativa do próximo ano. Infelizmente, a temporada do meu Mengão acabou. Gostaria que não acabasse esse ano incrível de 2025. Então, nesse vídeo, a gente vai relembrar como foi esse ano. Vou falar minhas opiniões desse ano, minhas expectativas para o ano que vem. Vamos lá. O ano do Flamengo, ele começa de uma forma diferente, né? O Flamengo, em 2024, para variar, teve um ano conturbado. É engraçado falar isso para variar, porque o Flamengo consegue ser campeão com anos conturbados, né? Isso foi engraçado. O Flamengo demite o Tite depois de 8 meses, 9 meses, 10 meses de trabalho, não lembro exatamente, e traz o Felipe Luiz isso em 2024. Com muita incerteza, eu achei um péssimo momento para o Felipe Luiz. Eu achava que era muita pressão para ele, mas eu sempre falava que se ele conseguir dar certo, quer dizer que toda a expectativa que a gente tinha sobre ele era verdade. E não deu outra. O Felipe Luiz tirou de letra, o Flamengo de 2024 jogava muita bola. Nesse pouco tempo que ele ficou em 2024, no caso, ganhou a Copa do Brasil. E aí a temporada de 2025 ela começa com muita expectativa. Por quê? O Flamengo ele troca de gestão, sai Rodolfo Landim da presidência e Marcos Braz do futebol, e entra o BAP, que era o antigo aliado do Landim, e o José Boto com uma simples proposta que é no sonho de todo flamenguista: profissionalizar o departamento de futebol. A gente sempre batia na tecla que o Flamengo, se fosse profissional, seria imbatível. Já era muito difícil ganhar o Flamengo na forma do Marcos Braz, aquele estilo mais antigo, né, de se levar o futebol, demitindo muito treinador sem uma certeza do que queria. Então a gente sempre pediu muito que o Flamengo fosse profissional. E o BAP ele veio com essa promessa. Obviamente era muito difícil acreditar. O BAP, eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás com ele, porque o primeiro ano do Landim também foi incrível, então eu não vou aqui ficar dando muitas flores ao BAP, mas esse ano ele acertou. E o Flamengo, ele começa com a dúvida, além da gestão, se o Felipe Luiz iria ficar ou não, né? A gente não sabia se o Boto gostava, se o BAP queria ficar, mas o BAP sempre bateu na tecla que sim, ficaria com o Felipe Luiz. Começa a temporada, o Flamengo de uma forma também diferente, né? A gente vê a janela do meio do ano, a gente vai chegar lá, mas no início do ano, o Flamengo ele tinha uma postura muito diferente dos últimos anos, que era a última diretoria fez loucuras na janela do meio do ano, trouxe Alexandro, trouxe Michael de volta, trouxe Plata, trouxe mais gente, mas eu lembro que trouxe o do Everton, o argentino, esqueci o nome dele, o Charlie Alcaraz, trouxe o Alcaraz, estava com o Carrascal na cabeça, trouxe o Alcaraz do Everton da Juventus, né, por um dinheiro absurdo, que estava na Juventus do Southampton. Então já tinha gastado muito dinheiro o time do Flamengo, então a proposta era algo mais comedido, né? Trouxe o Danilo de graça e fechou com o Juninho por 5 milhões de euros. Foram as únicas contratações do Flamengo para o início do ano. E tinha já o rumor do Jorginho. O Flamengo inicia o ano dominante, ganha muito bem o Botafogo na Supercopa do Brasil, com uma vitória tranquila num jogo que teve muita chuva, mas já era um jogo que dava para você entender o que seria o Flamengo em 2025 e também dava para entender o que seria o Botafogo de 2025, mas não é o papo para esse vídeo. O Flamengo ganha o Carioca também, e aí o Felipe Luiz ele chega no Brasileiro, o Flamengo chega como amplo favorito, porque pela primeira vez tinha um time muito bom, que isso não era novidade, e tinha um técnico muito bom, sabe, desde o início, com um trabalho com convicção, que a torcida tinha abraçado. O ano se desenrola, o Flamengo vai ali, talvez não tão dominante para a torcida que gostaria, com umas atuações ruins, principalmente na Libertadores, né? O Flamengo, para quem não lembra, o Flamengo fez uma péssima fase de grupos, perdeu para o Central Córdoba em casa, jogou muito mal essa fase de grupos da Libertadores, poderia ter sido eliminado, inclusive, na fase de grupos da Libertadores. Então era algo que a torcida é muito crítica com o Felipe Luiz. A torcida do Flamengo é muito crítica com o Felipe Luiz. Então, e muitas vezes com razão. Também não vou ficar falando aqui que não é com razão. Quando chega o Mundial, eu sinto que existe a temporada do Flamengo pré e pós-Mundial, né? Assim como todo time que disputou o Mundial. Mas acho que o Flamengo é muito marcante porque era um time que muito bom, do meio para trás o Flamengo era um time incrível. A defesa do Flamengo, tanto que eu acho que esse time do Felipe Luiz ele é muito mais marcado pela defesa do que pelo ataque, porque eu acho o ataque do Flamengo muito abaixo em relação ao resto do time, né?
Então, tanto que tinha só trago o Danilo, já tinha Léo Ortiz, já tinha Léo Pereira, já tinha Alexandro, o Wesley estava jogando muito, Pulgar muito bem, De La Cruz muito bem. E aí, quando chega o Mundial, chega o Jorginho, o Flamengo tem um Mundial aceitável, sabe? Ganha do Chelsea num jogo incrível, você não é tão campeão, acabou sendo campeão da Copa do Mundo, né? Perde pro Bayern de Munique. E cara, quando o Flamengo perde o Bayern de Munique, é inacreditável você lembrar disso, porque instalou uma crise no Flamengo. Então, porque assim, o Fluminense ganha da Inter de Milão, o Flamengo começa a ser metralhado, e não é pela mídia, não é por quem não torce o Flamengo, é pelo próprio torcedor. O Felipe Luiz virou entreguista, dava pra ganhar, mas o Felipe Luiz quis se mostrar, o Boto não consegue trabalhar, o Boto não faz isso. E não sei se a rapaziada lembra, mas o Flamengo quase traz Mickey Johnston como grande nome não grande nome, né, mas como primeira contratação da janela. Então isso aí, cara, eu lembro que o Boto quase foi embora do Flamengo, sabe? É engraçado que até no ano que eu comecei aqui falando que foi um ano histórico, um ano tranquilo, tinha tudo para ser tranquilo, teve uma pequena crise, né? E a gente entende como o Flamengo funciona. Quando volta do Mundial, tem essa questão toda dessa crise, né? Mas isso é algo que eu bato muito na tecla aqui com os outros integrantes do podcast. Quando você torce para Flamengo e para Palmeiras, a régua é muito diferente. Pô, às vezes a rapaziada fala, caraca, palmeirense reclama da Abel Ferreira. Caraca, palmeirense reclama da Leila. Nossa, palmeirense está reclamando que está 2 anos sem ganhar. Cara, é uma questão de você entender a posição que o time ocupa no cenário do futebol brasileiro, né? Quando se instala uma crise no Flamengo, mesmo sendo líder do brasileiro, classificado na Libertadores, após perder para o Bayern de Munique, é engraçado, né? Porque você poderia entender que, caraca, se o Flamengo é mimada, às vezes é. Mas, cara, eu acho que isso é o necessário e isso é o que faz o Flamengo ser tão vitorioso. É a torcida não abaixar a linha. A gente é lunático, é lunático. Mas isso faz que os caras sempre estejam no melhor. Eu tenho certeza que se isso não acontece, talvez a janela que o Boto fez não fosse ser tão forte. E no final da temporada acabou que nem foi tão decisivo assim, eu acho. Tá? Essa janela do meio do ano, obviamente. Porque, enfim, mas foi uma janela que demonstrou o poderio financeiro do Flamengo. Acho que o Boto entendeu o que é o Flamengo, o que ele precisa fazer. Obviamente a gente vai aceitar a aposta, a gente abraçou muito o Juninho, mas precisa de nome. O Flamengo traz no meio do ano. Primeira contratação, se não me engano, no meio do ano, foi o Saul, vindo de graça. O Flamengo atravessou o time turco para trazer o Saul. Depois ele traz Samuel Lino por 22 milhões de euros, uma contratação chocante, porque o Lino era, pelo menos a imagem que a gente tinha aqui no Brasil, era o cara que era titular no Atlético de Madrid, jovem, e que o Flamengo tem poder para trazer, muita expectativa em cima dele. O Flamengo traz o Emerson Royal, vindo do Milan, se eu não me engano, por 9 milhões de euros, e traz o Carrascal também, que foi a maior novela, né, da janela, e foi o jogador que mais fez diferença, acho, nesse time. O Jorginho, eu não considero ele nessa janela e nem na primeira, né? Ele foi na janela do Mundial, então por isso que eu estou falando que talvez não tenha sido tão decisiva. Mas assim, é uma janela muito forte, uma janela que incorporou mais o time do Flamengo. Eu ainda acho que as lacunas disso eu vou falar para 2026, mas foi uma janela que mudou o ano do Flamengo. O Carrascal, ele chegou jogando de uma forma inacreditável. A semifinal da Libertadores ele botou no bolso. Foi ele que botou o Flamengo na final da Libertadores. Sabe, o Lino, ele caiu muito de nível, mas foi um cara que deu uma encorpada no elenco. Sabe, eu confio muito no Lino para 2026, inclusive. Acho que a rapaziada pega no pé dele, tem que pegar. 22 milhões de euros, tem que ser um cara diferente. Mas eu acho que, calma, uma pré-temporada com férias, eu acho que ele vai render frutos. Saúl chegou bem, o Royal ele chegou bem, caiu, mas eu também confio no Royal, confio em todos eles. Pelo menos eu não vou queimá-los. E aí, nessa segunda metade da temporada, o Flamengo, o Flamengo Felipe Luiz, ele é muito assim, né? Ele é muito linear, mas ele cai um pouquinho normal da temporada. Só que o problema é que a torcida do Flamengo, ela ajuda a cair ainda mais. Tipo, se o Felipe Luiz tiver 5 vitórias seguidas e perder um jogo por 1-0 em que amassou o adversário, parecia que foi 5-0 e que o Flamengo foi humilhado. Sabe, eu acho que é assim que funciona com a torcida do Flamengo, infelizmente. É a forma que a gente vê futebol, a forma que a gente está acostumado. E aí parecia que as coisas eram maiores do que eram. O Flamengo, ele derrapou contra o Santos, ele empatou contra o Vasco, que a torcida encarou como um péssimo resultado, perdeu para o Fortaleza, que foi o mais inacreditável, perdeu para o Fluminense. Então, assim, foram resultados que pareciam que eu vi muita gente falando, acabou, não tem mais como ganhar um brasileiro.
E eu acho que o problema é que a gente olhava muito para si e não olhava tanto para o redor. Se a gente olhasse ao redor, a gente entenderia que o Flamengo era ser o melhor time brasileiro, tá ligado? Mesmo errando muito. E isso que dá até uma esperança. O Felipe Luiz errou esse ano. Eu acho que o Felipe Luiz errou esse ano. Às vezes ele tomava decisões ruins, né? E mesmo assim foi dominante, sabe? Então ele só tem evoluído. O Felipe Luiz só tem um ano de técnico. Obviamente ele erraria muito. Então, o saldo dessa temporada é que, tipo, o Flamengo precisa do Felipe Luiz. Quanto mais tempo der para deixar o Felipe Luiz aqui, melhor. O Felipe Luiz é geracional. Eu realmente acho isso. A gente fez uma tier list que eu participei no início do ano em que os meninos falaram que, pô, não dá para saber o que o Felipe Luiz é, se ele é muito bom, se ele não é, e eu concordo, não dava para saber. Agora dá. Tipo, ele zerou basicamente futebol sul-americano em um ano de carreira. Ele só não ganhou o Mundial. Só não ganhou o Mundial. Como se fosse fácil. O Flamengo, enfim, depois disso tudo, desse alto e baixo, ele ganha a final da Libertadores, chega um grande momento, né? O Flamengo, cara, eu sentia essa final da Libertadores, vencer essa Libertadores, foi o grande momento, acho que, pô, desde 2019 para a torcida do Flamengo, sabe? O Flamengo ganha a Libertadores de 2022, mas não tinha o mesmo gosto. De 2025, além de ser a sensação da vingança, a sensação de ninguém morre nos devendo, a sensação de ganhar do Andrés, ganhar do Palmeiras, a sensação de ser o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Isso é um negócio inacreditável, sabe? Eu acho estranho de falar. Um time brasileiro ser tetracampeão da Libertadores. Eu achava que era algo que não aconteceria tão cedo. Mesmo que o Flamengo tivesse toda a capacidade, parecia que não ia acontecer. Sabe? A mesma sensação sobre o bi da Libertadores de 2019. Parecia que não iria acontecer. E aí, o Flamengo vence o Danilo, depois vence o brasileiro ganhando do Ceará, enfim, totalmente merecido, já seria o esperado. Vai pro Mundial, ganha o Derby das Américas, ganha a Challengers Cup, e aí chegou o jogo PSG, que eu tô gravando hoje, dia 18, aconteceu ontem, o Flamengo perdeu nos pênaltis, e cara, foi um jogo... Eu tenho uma relação muito diferente com o Mundial, né? Pra mim, o Mundial é um plus só, é uma cereja no bolo. Eu quero que o meu time ganhe Libertadores. É isso que eu quero que o meu time faça. Eu não fico puto com o Mundial, eu fico chateado, né? Mas não fico puto, não choro. Enfim, se ganhar, eu não sei o que eu faço. Mas, enfim, a minha relação com o Mundial é essa. Ganhou, porra, vai ser um Mundial incrível, muito feliz, mas eu quero ganhar Libertadores. Porra, o meu foco é ganhar Libertadores. Tipo, ontem, num grupo de amigos, eu até falei, 4 Libertadores com o Mundial é muito feio. E, mano, tipo, eu tô um pouco me fudendo, tá ligado? Pelo menos já tenho um Mundial. Se não tivesse, acho que seria um problema maior pra mim. Como eu já tenho um, tá bom, tem um lá, fatalmente o Flamengo vai ganhar. Também outro. A sensação que eu fiquei foi essa. Fatalmente vai acontecer. O Flamengo poderia ter ganho o PSG no tempo real. Você vai ver as estatísticas, vai falar, enfim, mas quem vê o jogo sabe. Dava pro Flamengo ganhar, tá ligado? E eu acho que vai acontecer. Fatalmente, em algum momento, vai acontecer. Então, acho que é só questão de tempo. Não é momento para terra arrasada, não é momento para ficar queimando jogadores que, porra, jogaram 130 minutos, 120 minutos num jogo absurdamente físico. Então, assim, a temporada do Flamengo, ela se encerra de uma forma incrível. Essa temporada de 2025 foi histórica. Eu acho que junto com 2019, a temporada mais incrível da história do clube, obviamente, em 81 é o concurso. Mas, assim, 2019 e 2025 para mim andam lado a lado, porque o Felipe Luiz ter ganho, o Flamengo ter sido o primeiro tetra, ganhando o brasileiro, quase ter ganho o Mundial, cara. Se o Flamengo ganhar o Mundial, acho que seria muito forte com 81, aquilo ali, a segunda geração, a geração da Arrascaeta ganhando o Mundial. Não aconteceu, mas com certeza vai ter outra oportunidade. Agora, entrando em 2026, né, nas minhas expectativas, eu acho que cara, não querendo ser soberbo, né, mas eu acho que o Flamengo tem uma projeção assustadora. Eu acho o elenco do Flamengo desequilibrado no ataque. Eu acho que o Flamengo não tem um ataque tão dominante. E sem um ataque dominante, o Felipe Luiz conseguiu ser campeão da Libertadores do Brasileiro, fazendo muito gol com um saldo absurdo. Sabe, eu acho que o Flamengo está na mesma posição de 2019 agora. É um momento de subir o nível. Se o Flamengo acertar nas contratações, subir o nível, pegar jogadores jovens, mas que têm capacidade de decidir, como você tem exemplo do Arias, você tem exemplo do Tati Castelhanos, você tem exemplo do Morisco no gol, você pode sonhar em trazer o Paquetá. Eu acho que é o momento do Flamengo se firmar como o maior time do Brasil, o melhor time do Brasil, perdão, porque o Palmeiras está em crise, né? O Abel tá complicado, mesmo tendo muito dinheiro. O Botafogo, a gente não sabe como é que vai ser com o Textor. O Fluminense, enfim, talvez
que poderia bater, mas foi eliminado pro Vasco, tem o Corinthians, mas enfim, o Flamengo é por muito o principal time do Brasil nesse momento. E isso com um elenco que é muito bom, óbvio, mas que poderia ser melhor. Poderia ser melhor. E esse é o ponto. Poderia ser melhor. A sensação, por exemplo, em 2022, que eu sentia do Flamengo, era que era um elenco muito redondo, muito bom. Mas quando ganhou a Libertadores, não era a sensação de que era o melhor time do continente. Sabe? Mesmo sendo. Era a sensação, tipo, ganhamos, mas a gente precisa continuar na reformulação. Agora, essa sensação, a gente tem um elenco muito bom e os outros times estão abaixo. Porque em 2022 o Palmeiras tinha ganho um brasileiro jogando muito bem. Sabe? Então ainda tinha o Palmeiras ali na cola. Esse ano não tem, eu acho. Sabe? Para 2026, né? Obviamente tudo pode acontecer, o futebol é totalmente cíclico. Mas se o Flamengo acertar a contratação, for bem, for nos alvos certos, gastar bem esse dinheiro, renovar com o Felipe Luiz, fizer um trabalho bem feito, o Flamengo tem tudo para repetir o ano de 2026, de 2025 e 2019, né? Eu não acho absurdo essa possibilidade. Porque eu tinha essa esperança em 2020, depois de 2019, e teve a pandemia, o Jorge Jesus foi embora, que não deixou o Flamengo isso acontecer. Então eu acho que agora, renovando o Felipe Luiz, acertando as contratações, tem tudo o Flamengo sai muito à frente dos adversários de 2026. Muito à frente. O ano de 2026 eu acho que é muita expectativa para o Flamengo. Muita. É o ano do Flamengo se firmar. É o ano do Bap fazer tudo certo, do Boto fazer tudo certo, do Felipe Luiz fazer tudo certo, as contratações darem certo. Sabe? Eu acho que é o momento. Eu, de contratação, quem eu traria? Eu acho que o Flamengo precisa de um goleiro. Amo o Rossi. Pô, obrigado pelo Libertadores 2025. Você foi incrível. Mas não dá pro Flamengo ter um goleiro que faz algumas coisas, dá uns moles, sabe? Tipo, ontem eu não vou botar aquele jogo ali, mesmo que ele estivesse muito nervoso. Pô, ele foi muito mal no jogo ontem. Contra o Bayern ele foi muito mal, só que foi o PSG e o Bayern, então a gente tirou. Contra o Ceará, eu acho que ele foi muito mal no jogo que o Flamengo perdeu pontos porque ele saiu mal do gol. Contra o Fluminense, que teve aquele lance que ele não deixou a bola sair, que o João Vitor ficou com o que ele ficou totalmente do Rossi. Enfim, teve outras falhas pontuais aqui que eu acho que, assim, o goleiro para um time do nível do Flamengo não pode viver de altos e baixos. Os altos do Rossi são muito altos. E os baixos, ele dá sorte que os baixos dele não são em momentos importantes. Mas ele falhou contra o Estudiantes, por exemplo. Depois ele se redimiu. Então acho que o Flamengo, porque o Felipe Luiz gosta, porque o time perde, são um time com posse, e que quase não sofre, é que quando sofrer, você tem que ter um cara que você vai confiar. Eu confio no Rossi, mas acho que poderia confiar mais. Então eu gostaria que o Flamengo fosse atrás de um zagueiro. O Flamengo precisa reforçar o ataque. Eu acho que o Flamengo precisa de umas 3 peças no ataque para encorpar muito o elenco. E não só encorpar. O cara que vai chegar, vai se titular e vai decidir. Eu acho que o Carrascal, ele chegou, ele fez isso, mas ele ainda é novo. Eu acho que ainda tem que se adaptar. Eu queria, se o Flamengo traz o Arias, teria a sensação de, caraca, são os Vingadores. Tá ligado? É muito difícil de ganhar esse time. E eu também traria um primeiro volante. O Pulgar, cara, nunca fui muito fã, mas sempre admirei o jogo dele. Mas que final de temporada terrível. Ele lesionou, foi muito mal. Às vezes ele peca muito na marcação. Eu acho ele e Jorginho uma dupla redundante. Eu acho que eles são muito toque de bola. Eles reciclam muita posse, mas na hora de fazer algo diferente eles não fazem. O Jorginho é um gênio do futebol, joga muita bola, mas ele não é o cara que vai romper linha, sabe? Ele não é o cara que vai dar aquela enfiada, sabe? Ele não vai fazer isso. Então acho que o Flamengo precisa também achar algum jogador para compor melhor esse meio campo com o Jorginho. Enfim, para finalizar, cara, minha opinião sobre 2025 é uma temporada 9 de 10, 9,5 de 10 até. Seria um 10 se viesse o Mundial. Mas tá bom demais. Tipo assim, se o meu problema no final da temporada foi só no lugar mundial, tô feliz. E a expectativa da temporada de 2026 é muito alta. Muito alta. Então eu tô muito esperançoso. Eu acho que o Flamengo tem tudo pra ser incrível. E acho que vai ser. E lembrem-se, o time de vocês não é o PSG. Então se você riu, o Flamengo não ganhou do PSG, a gente vai ganhar de vocês. Tá? Um beijo. Então é isso, rapaziada. Eu era brincadeira no final. Mas é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. A gente vai voltar mais ainda com os vídeos. A gente deu uma pausa. O final do ano é muito complicado. A gente trabalha, tem faculdade. Mas a gente vai voltar para os eixos e vai entregar mais vídeos para vocês. Valeu!